Fala pessoal, você sabia que um satélite é um objeto que está o tempo todo caindo em direção à Terra? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, no vídeo passado nós fizemos uma aplicação da força gravitacional no cálculo do campo gravitacional criado pela Terra. É claro que embora eu tenha deduzido as equações para o planeta Terra, mas já está dizendo, a lei é de gravitação universal, aquilo pode ser utilizado para qualquer planeta, beleza? Hoje faremos mais uma aplicação da força gravitacional, mas falaremos sobre corpos em órbitas, falaremos sobre satélites, beleza? Então veja bem, no livro que Isaac Newton publicou em 1687, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, no livro ele já falava sobre a possibilidade de corpos em órbitas. No livro dele havia uma figura mais ou menos assim. Imagina que isso aqui seja o planeta Terra e que você vai pegar um objeto, você vai subir numa montanha e você pega um objeto e começa a lançar objetos horizontalmente, tá certo? É claro que aqui eu fiz uma figura um pouco mais simples. Imagina que isso aqui seja um canhão e esse canhão ele tem o dom de disparar projéteis com velocidades cada vez maiores, tá certo? Então veja bem, eu vou fazer esse canhão disparar um objeto. É claro que se ele dispara um objeto horizontalmente, é claro que se não existisse gravidade, esse objeto iria ficar o tempo todo em linha reta, sempre com a mesma velocidade, beleza? Mas a Terra, ela tem um campo gravitacional e a gravidade da Terra, ela puxa os objetos em direção ao seu centro. Então, quando você dispara um objeto, esse objeto ele vai ser atraído pela Terra e, consequentemente, ele se choca com a superfície da mesma, beleza? É claro que se eu aumentar a velocidade de lançamento, o alcance aumenta, mas esse cara vai cair na superfície da Terra. Se você aumentar mais um pouco a velocidade de lançamento, o alcance vai aumentar, mas esse cara sempre será atraído para a superfície da Terra. Até chegar um momento, pessoal, que a velocidade aumentou tanto, que o alcance do objeto vai aumentar tanto, que esse objeto ele não encontra mais a superfície da Terra. E esse objeto, não encontrando mais a superfície da Terra, ele vai ficar o tempo todo girando ao redor da mesma. Esse objeto, ele entrou em órbita, esse objeto, ele virou um satélite, tá certo? É claro que tudo isso que eu estou lhe falando, eu estou desprezando a resistência do ar, beleza? Então quer dizer que um satélite, ele nada mais é do que um objeto que foi lançado horizontalmente e ele está o tempo todo caindo em direção à Terra. Como ele não encontra a superfície da mesma, ele vai ficar o tempo todo girando ao redor da Terra, tá certo? Então veja bem, aqui nós temos um satélite, aqui nós temos esse satélite descrevendo uma órbita circular. Imagina que Rzinho seja o raio dessa órbita e Mzão é a massa da Terra. Não esqueça que, por simplificação, a gente considera como se toda a massa da Terra tivesse localizada no seu centro, beleza? Bom, Newton descobriu que matéria atrai matéria, na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Mas, gente, como essa órbita é uma órbita circular, perceba que a força gravitacional ela está fazendo o papel de uma resultante centrípeta, tá certo? Então veja,
Como a força gravitacional ela está dirigida para o centro, ela faz o papel de uma resultante centrípeta, beleza? Então, bora lá. F é a força gravitacional. Ela vai ser dada por G, produto das massas, emissão vezes emissínio, pela distância elevado ao quadrado. Ora, a distância entre o centro da Terra e o satélite é o próprio raio da órbita. Então, dividido pela distância ao quadrado, que vai ser igual à força centrípeta. De suas aulas de mecânica, você sabe que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Pessoal, uma observação muito importante. Perceba que a massa do satélite ela vai ser simplificada. Então, a velocidade de um satélite ele não depende de sua massa, amigos e amigas. Não interessa se aqui você tem um satélite de várias toneladas ou se você coloca uma pequena pedra nessa órbita. A velocidade ela vai ser a mesma para os dois. A velocidade de um satélite não depende de sua massa. Observe que a massa ela foi simplificada, beleza? Posso cortar um R daqui com um R daqui, jogando esse quadrado em forma de raiz, daí a velocidade orbital de um satélite é a raiz quadrada de Gm sobre Rzinho. Quem é o Rzinho? É o raio da órbita. Pessoal, velocidade em cima, raio da órbita embaixo, isso é uma relação inversa. Mas cuidado, a velocidade ela não é inversamente proporcional ao raio da órbita. A velocidade ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do raio orbital. O que quer dizer isso? Que quanto menor é o raio da órbita, maior é a velocidade orbital, que é o que você percebe nessa figura aqui, olha. Você percebe nessa animação. Perceba que esse satélite aqui, ó, ele tem um raio orbital menor. Embora ele tenha um raio orbital menor, a velocidade dele é maior. Já o segundo satélite, ele tem um raio orbital maior, então sua velocidade ela vai ser menor, tá certo? Até a próxima videoaula. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.